Boa tarde a todos presentes, aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Sejam todos bem-vindos, né? E nós vamos iniciando então a nossa reunião de hoje. A princípio, vamos aos recados básicos, muito rapidamente. As necessidades básicas, prioritárias, né, para as nossas cestas básicas para a entrega de julho é arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar, né? São alimentação básica. São 80 famílias que nós estamos atendendo em forma de rodízio. Então, nesse momento de tanta dificuldade, né, nós estamos procurando manter esse nosso trabalho de distribuição de cestas básicas. Outro recado que gostaríamos de dar aqui é sobre grupo de apoio aos dependentes químicos, tabagismo e familiares, né? Na sexta-feira às 20 horas, né? Aqueles que se interessarem ou conhecerem alguém que estejam nessas condições, então serão muito bem-vindos. Os horários de trabalho nossos estão afixados aí no mural da entrada e também no nosso site. E assim nós vamos iniciando então a nossa reunião de hoje, solicitando a todos que cerrem os olhos, né? Vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, até o alto, procurando esquecer todos os nossos problemas. Todos nós temos problemas de diferentes espécies, mas vamos deixá-los de lado, porque nesse momento nós vamos entregá-los todos esses problemas nas mãos da espiritualidade, do mensageiro de Jesus, e que se nós formos merecedores do atendimento, com certeza nós seremos atendidos. Vamos manter a nossa fé, manter a nossa confiança e a nossa esperança na solução de tudo. Muitos aqui presentes já tiveram esse testemunho, né, de que a fé, a confiança, a perseverança e a esperança sempre resultam em boas obras, a benefício de nós mesmos e do nosso próximo. E assim nós vamos nos confraternizando com os amigos espirituais que preparam esse ambiente para recebê-los de forma muito carinhosa. E também aqueles que estiverem nos assistindo nesse momento, que se sintam abraçados pela espiritualidade superior e pelos mentores da casa. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de mais uma vez podermos receber assim novas instruções, novos alertas com relação à nossa conduta diária, ao nosso comportamento, porque através do nosso melhoramento moral e espiritual, é que nós vamos alcançar a evolução e com certeza recebermos todas as bênçãos que nós somos merecedores. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos abrindo os nossos olhos, prestando muita atenção na palestra da nossa companheira Leda, que vai abordar uma página da Joana de Ângeles hoje, que é Resistindo Tentações. Enfrentando e resistindo, né? Porque só enfrentar não adianta, tem que resistir, né? Resistir. Boa tarde a todos, queridos. Então, essa página de Joana de Ângeles, Enfrentando Tentações, né? E de preferência resistindo, né? Como disse o Zé Roberto, enfrentar, resistir. Quando a gente fala em tentação, o que vem à mente? Tentação. Pensa cada um. O que a gente pensa? A gente pensa num chifrudo, não é assim? A gente pensa no diabo tentando, o capeta, né? O demônio, que tentam... na doutrina espírita a gente pensa no obsessor, né? Fala, o obsessor que me tentou, eu fiz isso porque tinha um acompanhamento ruim, era o demo que estava comigo. A gente não temos essa desculpa diante de Deus, porque a doutrina espírita desmistifica isso, porque ela diz que diabo não existe, né? Não existe o demônio, não existe coisa ruim. O espírito do mal, ele só nos tenta, só chega perto se nós temos um canal aberto,
para ele. Então a gente substitui na doutrina espírita a palavra tentação por prova, por provação. Eu vou ser provada no quê? Naquilo que eu não aprendi ainda. Se eu já resisto a um determinado tipo de coisa, eu não preciso mais ser testado naquilo, provado, tentado naquilo, porque eu já sou PhD, já passei naquilo e estou bem. Então nós somos tentados, aonde estão as nossas dificuldades. E justamente aonde estão as nossas dificuldades é que vem aqueles desafios da vida, né? Onde está? Eu penso, cada um de nós é de uma maneira diferente, né? Algo que nos faz ter um aborrecimento, uma contrariedade. Aí está um teste. Cada vez que eu me aborreço, me contrario, que alguma coisa não deu certo da minha maneira, pela minha invigilância, porque eu já sei que eu vou buscar fora, como nós começamos brincando, né? Dizendo do Satanás, do diabo, do obsessor, do espírito do mal. A doutrina espírita ela anula tudo que é de fora. Ela diz que tudo isso está dentro. Quando tem essa luzinha acesa, esse canal aberto para ligar, é aí que chega essa tentação, essa contrariedade. Então não tem nada. Então, nesse momento do aborrecimento, da minha contrariedade, quando eu baixo a minha guarda e não estou ligada com Deus, o que acontece? Aí sim que não é de fora que vem, é de dentro que eu abro as portas para vir essas tentações e esses aborrecimentos. E aborrecimentos pequenos ou maiores, contrariedades, fazem parte da nossa jornada evolutiva. E é exatamente as provas que nos fazem crescer. Será que nós temos toda aquela vida linear? Eu sempre brinco em casa, que minha filha fala, mas não sei o que, fulano hoje estava. Eu falo, filha, o linear, aquele que está sempre igual, é normal. É uma coisa assim, psicologicamente você fala, é uma esquizofrenia, porque é impossível, ninguém está sempre igual. Você tem momentos de alegria, de tristeza, de contentamento, de busca, outros momentos que você precisa de recolhimento. São momentos da nossa vida. Então, dependendo desse meu estado emocional, desse meu estado espiritual, a minha ligação com o alto, eu enfrento de uma ou de outra forma essas provas, essas tentações que a vida coloca. Para alguns, né, o nosso desafio sempre do ser humano, não só encarnado, veja bem, do ser humano encarnado e desencarnado como espírito, né? O ser humano espiritual também, o desafio é a busca da felicidade. Já começa essa busca, não na hora que nós estamos aqui, mas começa no nosso projeto reencarnatório. Só que de uma forma diferente, porque quando nós estamos na espiritualidade, a nossa visão é diferenciada. Porque as coisas materiais não têm o valor e o peso que tem para nós aqui encarnados. Então, essa nossa busca da felicidade é o acerto dos nossos compromissos transatos. Aquilo que eu não acertei lá atrás, aquilo que me tentou e eu caí naquela tentação, digamos assim, no passado, então eu faço um acordo de fazer de uma outra forma nessa presente encarnação. Então eu busco a felicidade espiritualmente, no plano espiritual, nesse projeto da reencarnação, dessa forma, de me acertando, de melhorando, de me dando aquela evolução espiritual. Dessa forma eu busco. Mas quando nós encarnamos, muitas vezes nós esquecemos do nosso contrato com o Pai. Nos descuidamos, né? E vamos buscar o quê? Nós vamos buscar essa felicidade, muitas vezes nos bens materiais, outras vezes na projeção social, no trabalho, na saúde. Então, algo que não vá bem, que não encaixe bem em uma relação afetiva, já é um motivo de contrariedade. E o que acontece com essas contrariedades? Eu não tenho aquilo que eu gostaria, porque eu vou buscar felicidade fora. É uma busca que eu faço fora, em coisas, em pessoas. Então eu digo assim, eu vou ser feliz quando? Quando eu tiver isso. Ou eu vou ser feliz se tal pessoa me aceitar, se ele gostar de mim, um familiar, um filho, uma relação afetiva. Então, eu vou buscar fora.
Isso materialmente falando, coisa que eu não encontro fora. Que eu somente, o caminho é o inverso, é dentro. Através da minha compreensão, através desses desafios que a vida me apresenta e que me fazem crescer espiritualmente. Porque esse encontro que eu tenho é o enfoque que eu dou para a vida. Será que eu preciso de coisas para ser feliz? Será que eu preciso de situações para ser feliz? Do quando, do ser para ser feliz? Então, eu nunca serei, porque ela sempre estará longe do meu alcance. Porque quando ela depende do ser, do quando, tiver uma condicional nesse meio, eu não alcanço, ela fica muito distante. Então, quando eu faço o percurso inverso, eu olho para dentro de mim e eu procuro compreender as lições que a vida me mostra. Eu não estou aqui, eu estou aqui, eu não sou daqui. Eu estou de passagem, eu estou para evoluir. É um período que eu tenho de aprendizado. Então, esses problemas que eu tenho não é infelicidade, não é que Deus esqueceu de mim. São desafios que me fazem crescer. Tentações, como nós dissemos, provas que me impulsionam para frente. Então, quando eu olho esse interior, eu vejo essa luz divina que tem em mim. Em mim, quando eu digo, em cada um de nós, em mim, nós, em cada um tem essa luz divina que busca esse caminho, que busca essa amplidão, que busca esse homem transcendental. Esse homem que veio de algum lugar e que vai para algum lugar, não que é daqui. Estamos, não sabemos no futuro onde estaremos numa próxima encarnação ou mesmo na espiritualidade, né? Então, essas lições que a vida nos apresenta, né, ela vai sendo absorvida por nós, dependendo de como nós cuidamos dessa semente de Deus que está na nossa alma. E essa semente de Deus, elas são colocadas de muitas formas pelo Criador na nossa vida. Às vezes, nós vamos buscar, então, através de uma leitura, como nós estamos aqui, através de uma palestra, de uma página do Evangelho. Outras vezes, quando eu não tenho força para buscar, sempre o Pai coloca alguém ou algo do meu lado para que me desperte. Sempre. Nós nunca estamos sozinhos, sempre amparados por Deus e pelos amigos espirituais, né? E Jesus no comando de tudo, que é o Filho de Deus que veio até nós. Então, sempre temos, e dependendo de como nós cuidamos dessa sementinha divina, porque ela não chega de uma forma ou de outra, sempre. Aquele ser que nós olhamos mais ínfimo, que a gente olha, que acha que não vai dar em nada, é um filho de Deus. E Deus cuida dele da mesma forma que cuida de cada um de nós, de todos igualmente. No Evangelho, eles têm até uma expressão que é maravilhosa, que o sol, ele brilha para bons e para maus. Então, ele não escolhe, não, você é digno do sol, você não para todos. Então, basta que a gente busque. Às vezes, para buscar o sol, nós temos que nos locomover, deslocar um pouquinho, porque ele está mais adiante, eu preciso dar uns passos para frente, ou às vezes recuar um pouco. Então, depende dessa minha compreensão, dessa maturidade espiritual, para o meu aprendizado. E da fase que eu estou também. Esse aprendizado, essas palavras que nós recebemos do Evangelho, nós que já estamos num processo já de entendimento, ela floresce, frutifica de uma forma. Se nós pegarmos aquela criança espiritual que está numa outra fase, que não compreende, essa semente vai ficar à beira do caminho. Não vai ter os nutrientes necessários para que ela se desenvolva. Então, é muito importante nessas provas, nessas provações, nessas tentações, nós estarmos atentos. O que o Pai está querendo dizer para mim? O que ele quer mostrar? Os Espíritos falam que o trabalho e a dor são artistas celestes do nosso aperfeiçoamento. Olha só, o trabalho e a dor. Eles não falam o lazer, eles não falam a alegria. A nossa busca é a felicidade. Mas os Espíritos nos dizem que o trabalho e a dor são os artistas celestes do nosso aperfeiçoamento. Deus se faz presente na nossa jornada através do trabalho e algumas vezes através da dor. Essa dor
Da mesma forma, ela vem com intensidade diferente para cada um de nós. Às vezes, o mesmo fato, a reação é diferenciada, dependendo da nossa compreensão e do nosso entendimento. Por isso que se fala, é importante esse aprendizado, essa fase de maturidade espiritual para entender a lição de Deus. Então, diz que, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, que não existe o mal. Olha o que os Espíritos falaram. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Onde não está o bem, está o mal. Então, onde o bem toma o seu lugar, o que é a escuridão? Não é a ausência da luz? Às vezes basta acender um palito de fósforo que você já ilumina, né? Então, o que é a escuridão? É a ausência da luz. E o que é o mal? É a ausência do bem. Então, os Espíritos nos dizem isso. Há um tempo atrás, quando nós éramos crianças na espiritualidade infantis, porque nós não fomos criados assim, nós estamos nossas jornadas milenares, né? A nossa caminhada, né? por essa estrada da vida, das reencarnações. Lá um tempo atrás, mesmo aqui na Terra, na época de Jesus, o que acontecia diante de uma tentação? Quando se caía numa tentação e cometia um erro, o que se fazia? Era uma oferenda. Então, se oferecia o que? Se oferecia até a vida. Jesus não expulsa no Evangelho os vendilhões do templo, porque vendiam, na época da Páscoa, que era obrigado aqueles animais que eram selecionados pelos sacerdotes e cobrados 10 vezes o valor. Hoje a gente não sabe o que é isso, né? Mas era cobrado 10 vezes o valor real, né? Do que era real, porque era a Páscoa e tinha que ser oferecido para que fosse feito o sacrifício, para eliminar seus pecados, não era assim? E quantas seitas, até sacrifícios de pessoas que se matavam crianças e tudo, para que Deus, em nome de Deus, para que fosse perdoados os pecados, que o sangue lavasse os pecados. Hoje nós sabemos que nada disso agrada a Deus. Hoje o sacrifício é nosso. O nosso sacrifício, e o sacrifício não no sentido de sofrimento. Será que o Pai do Céu vai querer sangue para lavar os pecados? Será que ele vai querer animal morto? Hoje não cabe mais na nossa ainda pequena inteligência, não cabe mais isso. Hoje Deus quer o sacrifício das nossas tentações, dos nossos orgulhos, daquilo que ainda nos faz reincidir no erro, ou seja, pensar somente no material, pensar numa projeção social, pensar somente no trabalho, somente em coisas materiais desse aqui agora. Então, nós temos que transcender isso, transcender, pensar na espiritualidade. Nós somos um pouco mais, ou seja, não somos somente um amontoado de carne e ossos. Nós somos espíritos imortais. A carne, as carnes, os ossos vão ficar aqui. E nós vamos transcender como nós somos, com esse amor que é a proposta de Jesus, né? É o sacrifício. Então, a nossa prova hoje é o amor, é a confiança e, acima de tudo, a fé. Nós estamos até conversando no começo, né, falando que às vezes a gente busca espiritualidade, a gente busca os amigos, busca Jesus no momento de dificuldade. A hora que alguma coisa não está bem na minha vida, eu vou a essa busca. A hora que ajeita, porque tudo ajeita, tudo acalma, tudo passa, tudo volta ao normal, como nós falamos. A vida não é linear, ela é feita a hora de altos, hora de baixos, né? E quando está tudo bem, está tranquilo na nossa vida, o que a gente faz? Boia de costa, né? Não se dá nem o esforço de nadar. A gente, nas águas calmas, a gente boia. Então, a gente relaxa, a gente não busca mais, não precisa, até que outro episódio aconteça. Então, a proposta é essa, é do amor, é essa conexão ininterrupta com a espiritualidade, com Deus. Não nos momentos de necessidade, não nos momentos que eu me coloco diante dele para pedir, mas nos momentos que eu estou diante dele pela minha fé, porque eu acredito, porque eu tenho certeza, confiança de que ele está comigo, que ele, através desses amigos que trabalham em seu nome, que são esses seus mensageiros, que são os guias espirituais. Então, essa oferta hoje, a doação de amor. E Joana de Ângeles diz o seguinte,
que essas tentações no nosso caminho são essas pedras da estrada. Olha, a Joana é poética, né? As pedras da estrada, criando impedimentos, vejam bem, impedimentos quando nós permitimos, claro, né? A movimentação dos viajantes ao progresso. São os espinhos cravados nas carnes do coração. Olha, espinhos, isso é o espírito Joana de Ângelis, esses aborrecimentos e tentações. Espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. Ela é poética, não é? Oh, meu Deus do céu, será que sou eu que acho? É. Olha o que ela fala, espinho nas carnes do coração, ferindo, quer dizer, nos dando, nos magoando, nos atingindo a cada contração muscular. O que o coração faz? Eu fiquei pensando, meu Deus, ele pulsa o tempo inteiro. Então, quando nós estamos magoados, quando nós estamos tentados, passando por provas, por alguma coisa, aborrecidos, o que acontece? Esse espinho fica cravado na nossa alma, em cada contração muscular, porque a gente não desliga disso. Então, essa proposta do amor, essa proposta de desligar do material e conectar com o alto, com o espiritual, Jesus já nos ensinou. Todo mundo conhece o Pai Nosso. O Pai Nosso fala das tentações. Livrai-nos de todo mal. Livrai-nos das tentações, né? Livrai-nos das tentações. Jesus nos ensinou. Mas agora, livrai-nos não é você oferecer algo para Deus. Não é você fazer barganha com Deus. Ah, eu vou deixar de comer doce durante um mês para acontecer isso. Não adianta. Isso é uma coisa, isso é uma barganha, uma coisa só. Deus não precisa que você deixe. Ele não é o dono da confeitaria, né? Não precisa. Então isso é coisa nossa, né? Ele quer a nossa ação no amor. Então, essa segurança que a fé nos dá, essa confiança, ela tem que ser constante. Não é só no momento de necessidade, no momento que eu preciso. Quando Jesus fala, livrai-nos da tentação, o que me tenta? Então, o texto diz o seguinte, as coisas que me tentam. Ambição. Aqui encarnados, vamos imaginar a nossa estada aqui na Terra de encarnados. O que nos tenta? Ambição. Ninguém faz um projeto para vir e ficar rico e ter o carro do ano, o melhor celular. Não. A gente faz um projeto, a nossa ambição é outra, a nossa ambição é espiritual. É que a gente volte com a nossa bagagem espiritual bem mais carregada do que quando nós chegamos aqui. Que a gente volte com a mala mais cheia. Não é assim quando a gente sai para fazer uma viagem, faz compra, né? A gente volta com a mala cheia, que a gente volte com a mala cheia, mas de bagagem espiritual que realmente a gente vai levar. Então, ele fala da cobiça, o texto fala da inveja, da comparação. Olha, tudo isso são testes nossos, encarnados, que a gente passa a comparar. Por que ele? Por que não eu? Por que com ele não acontece nada? Ele faz tudo errado. Nós não sabemos lá atrás e nem lá na frente. Nós não temos esse olhar de raio-x, né? Mas por que isso não acontece comigo? Por que não eu? Orgulho. Um teste muito grande, que esse é bastante difícil de nós superarmos, uma tentação, é a mágoa. A mágoa que os espíritos estão nos recomendando sempre, em todo texto que a gente lê, todos os ensinamentos fala da mágoa. A mágoa, ela é um mal tão grande, é um lixo tão tóxico no nosso organismo, na nossa alma, que ela começa com coisinhas pequenas, com, às vezes, olhares, com, sabe, coisas tão insignificantes, com, assim, atitudes pequenas, às vezes até de implicância nossa, começa pequena. E quando a gente alimenta, a gente vai colocando adubo nessa sementinha da mágoa, ela vai crescendo. A mágoa vai se transformando em raiva, ela vai se transformando em ódio. E o pior, ela vai se transformando aí sim em obsessão. Porque daí, com essas coisas ruins, qual é a companhia espiritual que eu vou convidar para estar comigo? Então, os espíritos falam muito dessa parte da mágoa, da insegurança que nós temos, da falta de fé.
O que faz a falta de fé, a insegurança? Quando eu não acredito em nada. Às vezes, quando você está refletindo, meditando, você para pensar, imagina, deve ser muito difícil, muito complicado a vida de quem não tem fé, de quem não acredita em nada, que imagina a vida só esse trecho aqui. Deve ser muito difícil, porque aí você não faz sentido a vida. Aí você quer aproveitar o aqui e agora, aí você quer fazer tudo que você acha o melhor. Quantos não entram nas drogas? Quantos por conta disso? A gente, é só ver essas revistas de amenidades, né? A gente vê lá de Hollywood, né? Quantos artistas com problemas de droga, que tem tudo que muitas vezes nós enquadramos assim como maravilhoso, como um dom de Deus. Tem beleza, tem dinheiro, tem prestígio social, tem o trabalho, mansões que a gente não consegue acompanhar as cifras, né, de tão alta que são, carros e tudo, e acaba caindo em drogas, né, e difícil de uma reabilitação, porque não tem fé. E o pior ainda, quantos casos que a gente vê que chegam ao suicídio, que às vezes até a mídia encobre dizendo que é uma síncope, que é algo que acontece, não, mas que é muito mais grave, que desejou mesmo a morte, porque a vida não faz sentido sem a fé, sem a crença em Deus, porque é só aqui, então deixa eu aproveitar, então nada faz sentido, então eu vou sair da vida, sair da realidade. Como eu saio da realidade? Me drogando, através da droga, eu vou num outro mundo que não é meu, e é um caminho muito difícil de fazer o retorno. Não é que eu vou logo ali, estou voltando. Não, é um caminho muito difícil de retornar. Mas é a falta de fé, a falta de crença em Deus, daquela disciplina que nós, através do nosso amadurecimento espiritual, nós passamos a ter. E que uma vez que você incorpore esse caráter ético, moral, aí é tranquilo, aí os seus passos são seguros. Você começa a entender de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Você não está sozinho, mesmo que esteja só fisicamente. Você tem os seus anjos de guarda, você tem os amigos, os mentores, Jesus, que diz que nunca nos abandonaria, de espécie alguma, e que está conosco. Então ele fala que nós devemos, para nos fortalecer, fazer de vez em quando temos essas dificuldades, um balanço. E perceber os ciclos da nossa vida, né? As nossas vidas, de tempo em tempo, geralmente nós fazemos essa avaliação, né? Esse balanço em final de ano. No final de ano a gente fala, poxa, meu Deus. Só que, vejam bem, nós já estamos na metade do ano. Estamos já praticamente terminando junho, vamos entrar na segunda metade. Todos nós, no começo de 2016, fizemos projetos, que são balanços da vida. Puxa, 2015 eu não consegui isso, eu vou deixar para 2016, eu vou tentar fazer isso. São os balanços. Esse balanço espiritual nós temos que fazer também. Não precisa de uma data certa, não precisa de uma passagem que é coisa nossa, de um ano para outro. Não precisa chegar no final de 16 para 17 para fazer um balanço. Esse balanço pode ser feito, Santo Agostinho fazia, ele nos diz no Evangelho, diariamente. O que eu fiz hoje que eu não gostaria que me fizesse? Né? Então, esse balanço para a gente ver o que me tentou hoje. Qual foi a prova que eu passei hoje? Eu resisti, puxa, que bom, porque eu também preciso gostar de mim, me aplaudir, achar que eu sou um vencedor. Isso também. Aonde eu errei? Onde eu errei, eu vou ter mais força. O que eu não consegui, eu errei não. Aquilo que eu não consegui, eu vou ter mais força para fazer ali adiante. Por quê? Porque eu já entendi, porque eu percebi, porque eu estou olhando para dentro de mim, buscando. Então, eu estou percebendo e vou fazer diferente, né? E a psicologia fala que quando nós vamos andando sem parar para fazer um balanço, né? O Jung, ele chama das nossas zonas, as nossas zonas sombrias, a região das sombras, ele chamava, que é uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível nas nossas ações e atitudes. Jung, que foi discípulo de Freud, né? Psicólogo, e fala isso.
ele fala dessas zonas sombrias. Aí a gente traduz isso que ele fala, esse psicólogo, para a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela até considera o Jung como um precursor, porque ela fala do esquecimento do passado. O que são essas zonas sombrias? Aquilo que ainda nós temos que ser testados, provados, né? Tentados. O que são? São coisas que eu não acertei lá no passado. Aquilo que já está certo, eu não preciso mais acertar. Então, fatos que não estão certos do passado, de alguma forma, ele reflete no presente. Ele reflete. E é aí que são as minhas provas, que eu tenho que superar, que eu preciso passar por isso. Eu não pulo de uma lição para outra. Eu preciso estudar cada uma e no fim de cada lição eu tenho que fazer um teste. Não basta só eu ler, não basta só eu saber no que eu errei. Eu preciso ser testada para saber se eu já estou apta para passar para frente, né? Então, se fala também, a doutrina espírita fala também no nosso autoconhecimento. A importância de eu me conhecer. Para eu estar percebendo, entendendo, né? Olha, a doutrina espírita usa psicologia também, né? Esse autoconhecimento. Porque nós temos possibilidades e limitações. Se eu quero ser, por exemplo, um grande cientista, se eu tivesse aspiração de trabalhar na NASA, eu não poderia, porque eu não tenho condições. Então, as minhas possibilidades, então elas não estão para estar lá trabalhando na NASA. Elas estão aqui no Centro Espírita, né? Aqui juntos, falando do Evangelho de Jesus. Então, cada um de nós tem as suas possibilidades, as suas limitações. A possibilidade de você fazer o melhor aonde você estiver, com amor, com carinho, procurando cumprir, porque todas as tarefas são de Deus, são apresentadas a nós, não de uma forma aleatória. Tudo que vem para nós fazermos hoje, tudo que nós estamos fazendo, seja dentro do lar, seja na sociedade, seja no nosso local de trabalho, na nossa família, são as nossas provas, as provas, tentações, né, que nós temos que desempenhar e superá-las, né? Então, exige coragem e maturidade de cada um de nós. Coragem e maturidade. Porque nós somos ainda, né, os espíritos dizem, um mundo a ser devassado, cada um de nós. Por quê? Porque nós desconhecemos ainda as nossas potencialidades, né? Então, nós nunca esquecermos. Sempre o Livro dos Espíritos nos diz, Kardec, né, recebeu a resposta dos espíritos. O homem é o artífice da sua felicidade ou infelicidade. Ou seja, nós, cada um de nós, somos protagonistas da nossa vida. A nossa vida, apesar de planejada na espiritualidade, ela não está fechada. Nós vamos desenvolvendo de acordo com as nossas potencialidades. E o mais importante em tudo isso não é a rapidez da mudança, não é eu mudar rápido, é a direção certa. Não a rapidez, mas a direção certa é o mais importante. Então, lembrando sempre de Jesus, da sua advertência. Além do ensinamento do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, advertência de Jesus. Ficarei com vocês até o fim dos tempos. Eu não vos deixarei órfãos jamais. Jesus vai ficar conosco. E nós vamos ficar com Ele? Ele está conosco. Nós precisamos estar com Ele. Como que nós nos comportamos diante de Jesus, quando nós nos colocamos diante dele? Como vítimas? Ai, mas eu estou assim, estou doente, estou tão triste. Somente pedindo para ele? Ou chantageando? Puxa, ai Jesus, se eu conseguir isso, eu faço isso. Ele não precisa de chantagem. Mas sempre com gratidão. Sempre com gratidão, porque nós temos tantos bens que nós sequer nos damos conta.
E para isso, para ter essa gratidão, nós temos que ter fé. Acreditar que Ele está cumprindo a sua palavra, a sua promessa. E vamos encontrá-lo não aqui, na casa espírita, num quadro, numa imagem, ou em casa, aonde for. Nós vamos encontrá-lo, como nós dissemos no começo, dentro de nós. Ele está conosco, Ele está dentro de nós, através da nossa fé. Hoje, nós não precisamos subir na cruz para encontrar Jesus. Porque a doutrina espírita, ela desce Jesus da cruz. Porque ela não mostra Jesus como um sofredor, Jesus com a coroa de espinhos, sangrando, não. A doutrina espírita desce Jesus da cruz e mostra Ele para nós de braços abertos, nos abraçando como irmãos, filhos não, que Ele não nos chamava de filhos, mas como irmãos, como seus pupilos diletos. Então, para estar com Ele, nós não precisamos sofrer. Nós encontramos Ele em todo lugar, em todo lugar. E para estar perto dEle, nós temos que levá-lo aonde nós estivermos. Não somente na casa espírita, não somente onde nós estivermos. Seja dentro do nosso lar, seja fora na via pública, sempre carregando Jesus. Que Ele haja pela nossa boca. Que as palavras que Ele falaria, nós tenhamos a possibilidade de falar também, a competência de falar como Jesus falaria. Que nós possamos olhar com os seus olhos de amor, seus olhos de bondade. E que possamos agir com as mãos de amor, de caridade, como se Jesus agisse, como Ele nos ensinou, fazendo ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito. E Jesus ainda nos diz: se estáis cansados e aflitos, vinde a mim. Vinde a mim. Esse vinde a mim, não precisamos subir na cruz, como nós dissemos, porque Jesus já desceu da cruz. Ele se apresenta na sua ressurreição, ou seja, a doutrina espírita diz na sua materialização para Madalena, ele não tem a cruz, ele está livre e leve. Então ele desce para nos abraçar. Então, encerrando, a verdadeira religião não é o que nós fazemos 1h30 no templo da nossa fé, seja na casa espírita, onde for, na igreja católica, num templo evangélico, não é isso. Mas é durante todo o nosso tempo. São 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa é a nossa religião. É o que nós somos, a nossa íntegra, na nossa essência. É o que fazemos de bom em todos os momentos. Porque agindo dessa maneira, não existe tentação que nos atinja. Que Jesus nos abençoe. Bom, então é a hora da participação de vocês. Perguntas, uma colocação. Hoje o Vladimir não está aqui, né? Então ninguém puxa a fila, né? Ninguém puxa a fila. Não tem pergunta na internet. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ninguém gosta. Ninguém está tentado? Ninguém está tentado. Ninguém está tentado. Não, realmente o tema foi muito bem abordado pela Leda, né? Eu acho que ela esgotou tanto que não há o que falar, né? Não é o que acrescentar, né? É muito bom, excelente. E falar aquilo que já foi falado, não, né? Fazer uma segunda palestra também não é necessário. Né? Muito bom, né? Acho que sempre a gente aprende muito, né? Ou pelo menos nós somos forçados a repetir as lições, né? A reaprender aquilo que nós já vimos, porque nós vamos nos esquecendo, nós vamos entrando na área de conforto, e quando está tudo bem, nós acabamos nos esquecendo daquilo que é mais importante, né? Nós estávamos abordando com a Leda hoje, que é nós mesmos, né? Nós temos que sempre nos melhorar, fazer algo de bom, procurar a evolução. Então nós vamos nesse momento agradecendo por tudo que recebemos,
Cada um de nós aqui está em busca de alguma coisa. Cada um de nós aqui está à procura da evolução espiritual, moral, de saúde, né? E nós estamos sempre, como eterno pedintes, nós estamos sempre apoiados na espiritualidade, porque nós sabemos, sem a mão de Jesus, sem a sua mão firme, nós não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir vencer essa estrada. E aqui Ele está conosco. E nós vamos então agradecendo em forma de doação de amor pelas nossas vibrações. Ou seja, vamos pensar colocando no nosso coração. Então nós vamos até aqueles locais onde se acham aquelas pessoas nesse momento sofrendo em busca de uma melhora na saúde. Aquelas pessoas que estão enfermas, quer que seja nos hospitais, nas ruas, nos seus lares. Jesus, como médico das almas, né, que vamos acompanhá-lo até essas criaturas, envolvendo-as com muito amor. Vamos também envolvendo com muito amor, com muito carinho, aquelas crianças que se encontram nos abrigos, abandonadas pelos pais, pela família, que Jesus, no seu imenso amor, através das nossas vibrações positivas, possam guiá-las para um bom caminho, para que possam ter o máximo proveito dessa encarnação, naquilo que eles se propuseram. Vamos também vibrando muito amor pelas casas de orações, pelos centros espíritas, pelas igrejas que pregam amor, que pregam a paz do Cristo, que pregam a fraternidade. Vamos vibrar para que a espiritualidade superior, através dos mensageiros de Jesus, possa iluminá-las e guiá-las sempre no bom caminho. Vamos vibrando por esta casa, especialmente pela nossa casa do caminho, que nos acolhe com tanto amor, esse templo de portas abertas. Vamos vibrando pelos nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos. E se Deus, nosso Pai Criador, e Jesus, nosso Mestre de amor, permitir, vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos força de resistir, como disse a companheira Leda, a todas as tentações. Resistirmos, para que possamos resistir todas essas tentações que procuram desviar do caminho do amor, da paz, da fraternidade. E assim, agradecidos que somos, nós vamos pensando na espiritualidade superior que esteve aqui presente, os nossos guias, nossos mentores, os mentores da casa. Vamos abraçá-los em forma de gratidão pelo seu trabalho maravilhoso e pela bondade de nos acolher aqui sempre. Que Jesus, nosso irmão maior, pela bênção do Pai Criador, possa fortalecê-los sempre nessa tarefa de amor e de caridade. E assim nós vamos encerrando essa nossa reunião de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, e nos preparando para o trabalho de passes. Vamos abrindo os nossos olhos e aguardando cada um nos seus lugares para ser orientados nos passes.